Graça e paz, irmãos. Graça e paz, queridos. Como que vocês estão? Tá tudo bem? Graças a Deus, né? Demorando um pouquinho, porque a gente está colocando também aqui no Instagram. Tá bom? Vamos ajeitar aqui. Aqui ficou bom, né? Tá dando para ver ali legal? Tá, né? Tá bom? Certinho. Lá também, né? Facebook, no Instagram, né? Olá, olá. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para agradecermos a Deus por mais essa oportunidade, né, de estarmos juntos com vocês, trazendo aqui da parte do Senhor uma palavra que possa, né, tocar nos nossos corações de uma forma tremenda. Sejam todos bem-vindos, né? Se você puder, compartilhe essa live. Nós estamos aí trazendo algo da parte de Deus já, né, durante alguns dias, e hoje nós estamos aqui alegres, né? Estar mais uma vez na presença do Pai. Aqui eu sou o pastor Marcos, né? A gente está tão acostumado, eu sou o pastor Marcos, essa é minha esposa, né? Pastora Andréia, e nós estamos aqui agradecendo a Deus e louvando o nome do Senhor. Não é fácil não, irmãos. Eu vou falar para vocês que não é fácil. A gente que ainda não tem tanta experiência em trazer alguma coisa, em preparar alguma coisa, não é fácil. Aí a gente começa a fazer e as coisas vão se complicando e não dá certo uma coisa, não dá certo outra. Mas graças a Deus nós estamos aqui, né? E como que vocês estão? Tá tudo bem? Como é que passaram o dia? Né? Espero que passaram um dia aí na presença do Pai. Eu quero de antemão aqui agradecer o carinho dos irmãos. Meu Deus, né? Eu recebi inúmeras mensagens, né, até no privado, pessoas, né, agradecendo. Ô, pastor, muito obrigado. Uma palavra abençoada, palavra que tem nos ajudado muito, tem nos auxiliado. Uma palavra de amor, né? E o nosso Deus é assim. Ele é um Deus amoroso, um Deus carinhoso, um Deus que tem sempre o melhor para a nossa vida, tá bom? Você que está aí no Facebook, também estamos, né, fazendo essa live aqui no Instagram. Você que está aqui no Instagram, estamos no Facebook também, um pouco diferente o ângulo, né? Porque também tínhamos a ideia de colocar aqui bem próximas as câmeras, mas não deu certo. Teve que ficar um pouco distante, mas estamos alegres aqui na presença do Pai, né? Eu acho que eu vou até ajeitando aqui, meu amor. Eu acho que eu vou ver se cabe melhor a gente ficar mais assim, viu? O que você acha? Que aí a gente... Não, acho que vai ficar pior, né? Olhando para a mesma direção, porque senão a gente fica olhando para... Isso, a gente fica... Olha aqui, acho que agora ficou melhor um pouco, porque a gente transfere o olhar menos, né? Uhum. Porque senão a gente fica com um olhar, né, difícil ter... Deixa eu chegar conciliar mais... os dois. Conciliar, chegar mais perto dela, né? E a gente não tem como com zika, não é corona. Não é corona, é zika, né? Esse negócio é uma coisa boa, né? Mas, queridos, quero, junto com vocês, agradecer a Deus, né? Estamos aqui e Deus tem nos abençoado, tem nos dado vitória, está acompanhando aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, ô pastor, né, quiser deixar algum comentário, alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Na medida do possível, a gente responde. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso agora, porque só se for ela mesmo, porque eu com óculos aqui, eu consigo ver o celular, que tá aí. A minha lente, eu uso lente de contato há muito tempo e ela deu problema. E como tá tudo fechado, então vamos aí tocando com esse, né, com o meu óculos aqui meio... Tá dando para ver alguma coisa, tá bom, né? Ai, glória a Deus por isso. Deus venha abençoar a vida de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de deixar aqui uma palavra, né, da parte de Deus ao coração de vocês. Algo que Deus colocou muito forte no meu coração e a gente tem ouvido bastante, coisa boa. E eu sou muito disso, né? Eu ouço coisa boa, eu quero passar aquilo para as pessoas também,
para que elas possam também ser abençoadas, tá bom? Então, fica aí a dica, né? Quando você ouve coisa boa, você passa coisa boa, não é verdade? Hoje também nós teremos a ceia, Santa Ceia, né? A gente prometeu ontem realizar a ceia, minha esposa daqui a pouquinho vai dar uma palavra em relação a isso também, tá bom? Mas como nós estamos aqui já há alguns dias passando algo para vocês em relação à palavra de Deus, no Salmo 91, né? Se você estiver em casa, onde você estiver, se for possível, né? Você lê, às vezes é meio difícil que você está usando o celular para ver, né? Aí às vezes não dá, mas não tem problema não, acompanha comigo, eu quero só ler com você 2 versículos aqui da palavra de Deus e eu quero trazer algo da parte de Deus, né, para você nessa noite. Nós estamos, né, falando sobre o Salmo 91, ele é muito especial nesses dias, ele é fundamental para trazer algo assim do coração de Deus, né, para vocês. Pode ter certeza que Deus tem algo muito especial para vocês. O que diz aqui a palavra de Deus, Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, versículo 2, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. E aí agora eu quero ler o versículo 9, desse mesmo texto, porque esse texto a gente já foi falando algumas coisas durante essa semana. No versículo 9 diz o seguinte, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Amém? Que o Senhor venha falar no nosso coração nessa hora. Olha que algo interessante. Eu estava lendo esse texto, né? A gente lê, relê, e uma coisa que firma muito a nossa, nos dá muita segurança no fato do que a gente tem sempre colocado aqui no descanso, né? Descansando, como diz o próprio salmista aqui, que ele, né, chega a dizer, ele é o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, ou seja, e também descansa, se puder, se conseguir fazer algo assim, porque não é muito fácil entender muitas vezes esse tipo de descanso, tá? Por quê? Porque a gente ouve muita coisa, a gente ouve o seguinte, eu confio em Deus, mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer assim, eu tenho que fazer dessa forma, eu tenho que fazer daquela outra forma, eu tenho que vigiar aqui, fazer isso, fazer aquilo. É tanta coisa que a gente recebe como regra, né, vamos colocar assim, que a gente acaba sem saber direito o que tem que fazer, porque é muita coisa. Eu disse uma certa vez, entre os irmãos, a gente estava numa célula, e eu disse para os irmãos, a gente viveu muito tempo, e tem muita gente que vive assim, tá? Muitas pessoas vivem assim. De que forma, pastor? Esperando que alguém venha de fora, porque você está ali ouvindo o seu pastor, sua pastora, ou presbítero, não importa. Você está ali ouvindo sempre uma mensagem de Deus, e você está sempre esperando que alguém venha e traga algo novo, assim, isso é revolucionário. Era isso que eu precisava ouvir, e agora sim, agora eu vou conseguir colocar todas as coisas que eu usava em ordem. E agora sim a minha vida vai para frente. Depois dessa palavra, agora sim as coisas vão dar certo na minha vida, na minha casa. Oh, meu Deus, agora sim. A gente sempre fica naquela expectativa. Só que o que acontece é o seguinte, é um engano. É um engano, por quê? Porque vai passar um momento que você vai continuar vivendo no outro dia e você enxerga que aquilo parece que não surtiu nenhum efeito. Né? Não que as palavras que a gente ouve, os pastores, né, os homens de Deus, mulheres de Deus, ministrando a palavra, o evangelho de Cristo, não venha surtir efeito não, tá, irmão? Não estou aqui condenando a palavra de ninguém, não. Eu só estou dizendo o seguinte, que a gente gera uma expectativa muito grande para muito pouca coisa que acontece de verdade. Aí no outro dia o pastor está lá ministrando de novo, né, falando de novo aquelas coisas, e daqui a pouco acontece tudo de novo. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O problema sou eu.
né? Mas não é. Na verdade, você está enxergando que tem alguma coisa que precisa mudar, né? Outras pessoas também vão chegar a esse conceito que tem alguma coisa que precisa mudar, mas ninguém entra em contato com ninguém para dizer que precisa mudar na sua vida. Eu não vou falar com uma outra pessoa desconhecida, eu ouvi aquela palavra ontem, mas as coisas não mudaram na minha vida, não, né? Vamos dizer, na semana passada, eu vi, mas nada mudou, é porque eu tenho esse problema, essa dificuldade, eu sou assim. Não, você vai manter o seu padrão, a sua linha, e as coisas vão acontecendo. Nada muda. E vai se levando esse evangelho, que para muita gente é um evangelho fraco, sem resultado. É um evangelho que, ora, às vezes, muita coisa não acontece. É um evangelho que, quando chega o problema, o desespero chega junto. Abala tudo, né? Desmorona tudo. E aí? É aquele evangelho que eu cansei de ouvir. Se tá bom as coisas, irmão, vigia. Vigia, porque, vai pintar coisa ruim aí, hein? Isso aí é um tempo de refrigério de Deus, tá? Cuidado aí, irmão. Alguma coisa tá prestes a acontecer. E, na verdade, é um sentimento que atrai algo ruim, porque você está sempre na expectativa seguinte: se tá bom, é porque tem alguma coisa de errado. Olha só que mentalidade. Nós tínhamos essa mentalidade, não? Verdade. Né? Tá tudo bem, meu Deus, é porque eu estou orando pouco. Está acontecendo alguma coisa. Não estou incomodando o diabo. Então, era um pensamento de que você precisava estar mal para que Deus pudesse estar bem com você ou que você estivesse fazendo a coisa certa. E, na verdade, você acaba atraindo coisas ruins. Sim. Porque a Bíblia diz que, sobretudo, que nós devemos guarda o coração. O coração. Porque dele procedem todas as saídas da vida. Isso aí, Provérbios 4:23. Então, aquilo que a gente gera no coração é o que vai se manifestar. Sim. Não é? E se você ficar guardando coisa ruim... Eu estou na expectativa. Não, tá ruim, então é porque tá bom. É um paradoxo isso aí, né? Tá ruim, agora tá bom. Tá bom. Mas quando tá bom, agora tá ruim. Porque eu não estou incomodando o inferno. Você já ouviu isso? Alguém falar isso com você? Rapaz, se está tudo tranquilo na tua vida, tem alguma coisa errada. Você não está incomodando o inferno. Por isso o diabo não está te incomodando tanto, né? Oh, meu Deus, quantas vezes a gente já ouviu coisas semelhantes a essa? Eu não estou aqui para julgar quem faz, quem fala. Eu só estou dizendo para você que está me ouvindo que isso tudo não passa de balela. Nós estamos falando de uma coisa que nós vivíamos, né? Sim, sim. Do que as pessoas vivem, do que nós vivíamos. Nós tínhamos esse pensamento, tínhamos essa sensação, não é? Sim. Precisávamos estar na prova, precisávamos estar na luta para que a coisa... Aí sim, aí a coisa está boa. Né? Sinal de que a coisa está boa. O pensamento sobre isso deve ser descartado. Não é... Escute bem. Não é que os problemas não vão vir, filho. Não é que as dificuldades não venham. Não é? Elas não acontecem. Acontecem sim. Mas isso não é que você está menos ou mais forte. Não é que você está menos ou mais perto de Deus. Tem significância nenhuma nisso aí, não. Se eu estou passando na prova porque eu estou orando mais, estou incomodando o inferno, e aí o diabo está mais furioso comigo. Ô, irmão, para com isso. Sabe o que traz fúria para o diabo? A sua existência e o seu entendimento de que você é filho. A hora que você entende que você é filho e que está sentado junto com Cristo nas regiões celestiais, que lá ninguém te toca, a não ser que for permissão do Pai. Isso incomoda o diabo. Quando Jesus ouviu lá no deserto: este é meu filho amado, em quem eu tenho enorme prazer, ou quem me comprazo. A primeira coisa que o diabo fez 40 dias depois, na hora de tentar Jesus, o que ele disse? Se tu és filho de Deus, colocando em xeque, né, aquilo que ele... Né, o que acontece? Ele estava achando que as coisas não iam acontecer. Eu vou fazer isso aí, porque vou falar com ele, ele vai querer provar que é filho, e aí ele vai colocar em dúvida o que o pai disse. Né? Pura mentira.
Pura mentira do diabo, puro rolo do diabo. Né? Ele queria enrolar Jesus, mas Jesus, sábio, né, olhou para ele e falou assim, ó, para com isso, ó. Você está todo errado, pode parar aí, está todo errado, não vem conversa não. Eu sou filho e não preciso provar para você. Você é filho e não precisa provar para ninguém. Você é filho de Deus e não precisa provar nada para ninguém. Você é filho e pronto. A palavra de Deus diz isso. Ele te adotou. Você é filho. Pronto. Filho por adoção. Né? E essa palavra adoção, que nós entendemos na nossa maneira humana, é quando você cria o filho que foi gerado por uma outra pessoa. E aí você vem e traz aquela pessoa para estar perto de você. Né? E isso é um filho que a gente chama filho por adoção, não é isso? Você cria o filho, ele passa a ser filho do coração. Só que quando a palavra de Deus fala sobre essa adoção, Deus ele atraiu, ele adotou a tua natureza humana, porque você morreu. Né? E agora você é uma nova criatura, você é filho de Deus por adoção e faz parte dele, tem a genética dele. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar com você aqui nessa noite. Nós lemos aqui um texto e eu gostaria de compartilhar com você algo tremendo que o Espírito Santo colocou no meu coração. A Bíblia diz, no versículo 9 que nós lemos, o salmista diz o quê? Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Aqui tem um segredo enorme. Qual é o segredo, pastor? O falar. Pois disseste. Essa palavra, disseste, o original dela é como se alguém pregasse algo, enfincasse algo, plantasse uma coisa que nunca mais fosse tirada. Ou seja, é fazer do Senhor algo que, como diz o refúgio, mas como que não existisse mais nada. É aquilo ali, disseste, ou seja, não tenho como voltar atrás. Se você já leu, conhece um pouco da palavra de Deus, você vai ver que quando Daniel orava ali, né, 3 vezes por dia, e é até engraçado isso, porque eu tenho uma pergunta para você. Daniel foi protegido por Deus na cova dos leões porque ele orava 3 vezes por dia? Ou porque ele tinha um relacionamento com Deus? O que tirou, o que fechou a boca do leão ali? Se você analisar direitinho, você vai concordar, porque acho que é porque ele tinha um relacionamento com Deus. Não é que você não deva orar quantas vezes for, mas eu não disse para minha esposa, quando casei com ela, e coloquei no contrato, você tem que me beijar 3 vezes por dia, ou você tem que fazer isso tantas vezes por dia para provar o seu amor. Isso não é relacionamento. Relacionamento é a gente ter um contato, né, e conversar livremente, sem ter esse peso de compromisso. Quando eu faço disso, aí eu estou orando para Deus fazer alguma coisa. Ih, rapaz! Se você ora para Deus fazer algo, eu sinto muito dizer, mas você não vai colocar Deus na parede nunca, porque tudo que ele já tinha que fazer para você, ele já fez. Agora, se você ora agradecendo por tudo que ele já fez, aí as coisas mudam de figura. Tá, mas deixa eu seguir aqui, que não a gente vai tomar muito tempo. A Bíblia diz o seguinte, pois disseste. Essa palavra disseste é como se a pessoa colocasse algo, enfincasse algo, né? Essa mesma palavra, né, no hebraico, é a mesma coisa que está lá em Gênesis, quando Deus diz, ele pôs o homem no jardim, ou seja, ele colocou. É a mesma coisa, tem o mesmo significado. Ou seja, é algo que foi feito e não tem volta. Então, o salmista diz exatamente isso. Pois disseste, ou seja, não tem mais volta. O Senhor é o meu refúgio. Quando eu entendo isso, que não tem mais volta, eu entendo que eu dependo completamente do meu Pai. E se a gente depende completamente do Pai, ele também entende isso. Ele entende exatamente isso. Poxa, ele colocou a vida dele nas minhas mãos. Então eu vou cuidar dele, de verdade. Como Deus já tem feito sempre, ele vai continuar fazendo. Né? E aí ele coloca o seguinte, fizeste do Altíssimo
a tua morada. Ou seja, fizeste do El Elyon, o Altíssimo, a tua morada. É interessante nós analisarmos esse texto, que eu gostaria de trazer para você algo tremendo que significa isso. Quando o salmista fala aqui no versículo 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e ele torna a falar, descansa à sombra do Onipotente. Ou seja, o que habita no esconderijo de El Elyon, descansa à sombra do El Shaddai. Hoje é claro que nós temos um nome que é sobre todo nome, né? Pai. Jesus veio para dar esse nome para nós. Pai. Os nomes aqui em hebraico, a gente tem até entendimento, mas o nome que resume tudo isso, Pai. Mas quando nós observamos esse texto, e as primeiras vezes que esses nomes foram colocados, né, como disse a minha esposa, que a menção, a palavra, quando ela é analisada, ela é colocada pela primeira vez na Bíblia, é interessante nós observarmos. Quando a Bíblia fala sobre El Elyon, né, e El Shaddai, Deus está falando aqui, lá no capítulo de Gênesis, no capítulo 14, ele, a partir do versículo 15, versículo 18, alguma coisa assim, a Bíblia fala que coloca assim em nota, né, o nome El Elyon. Quem que pronuncia isso pela primeira vez? Um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém, né, tipificando aqui Cristo. A gente conhece um pouco da história, né, ele tipifica o Cristo, o nosso Cristo. E a Bíblia diz que Abrão, na época, né, antes de ser Abraão, né, mas vamos falar assim, Abraão, ele veio de uma guerra, ele venceu aquela guerra, ele teve os despojos, e ali a palavra de Deus diz que quando ele chegou, ele recebeu de encontro esse homem, né, o rei de Salém, né, Melquisedeque. E esse rei ofereceu para Abraão pão e vinho, né, simbolizando ali talvez o corpo, sangue, né, e que a gente tem hoje. Claro que é um simbolismo ou uma comparação, mas é interessante observar isso. E ele diz uma coisa para Abraão: bendito seja o El Elyon, né, o Deus Altíssimo, que te abençoou. Olha que maravilha. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Porque em Gênesis, no capítulo 17, você vai ver Deus falando com Abraão novamente. E agora Deus chega para Abraão e diz: eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Entre o capítulo 14 e o capítulo 17, é interessante nós observarmos, porque foi as duas vezes que foi colocado isso aqui, justamente o que o salmista colocou aqui. Ele é o meu Altíssimo, né? Ele é o Todo-Poderoso. É interessante observarmos o que aconteceu, por que Deus fez questão que isso fosse colocado para nós hoje. Está escrito. Por que isso foi colocado aqui? Né? É interessante que no capítulo 15, nós vamos começar a ver relatos aqui de Deus fazendo uma promessa para Abraão. Né? E Deus faz uma promessa para ele de que ele teria um filho, porque ele começa a vislumbrar que a sua vida, Deus o chamou, né? E eu quero dizer para você sobre esse El Elyon, como está aqui, fez o Senhor, disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste dele a tua morada. Então, Deus chega para Abraão e fala o seguinte: às vezes nós temos esse contato com o Pai, né, de que Ele é a nossa morada, Ele é o nosso refúgio. Nós estamos escondidos, pedindo a Ele: Senhor, cuida de mim, cuida da minha família, olha as coisas como estão, né? Você que é chefe de família, pai, mãe também, né? Não importa, mas você sabe o que o mundo está vivendo, as dificuldades que as coisas estão acontecendo. E aí você que conhece esse Deus tão maravilhoso, esse Pai tão maravilhoso, você entrega a tua vida para Ele, começa a conversar com Ele sobre essas situações, né? Nós temos irmãos, estão orando, estão jejuando aí perante alguns dias, né? E eu vejo como que Deus é tremendo e poderoso para fazer coisas maravilhosas acontecer, né? E eu tenho certeza que Deus tem agido de forma
tremenda e maravilhosa. A minha esposa está dando uma olhadinha aí, que acho que a bateria está acabando ali. Não acendeu lá não, filha. Dá lá. E aí, a palavra de Deus nos fala o seguinte. Coloca aqui, ó. Aqui. Tá sobrando aqui um. Puxa para lá. Se não der... dá. Pode colocar aí. Isso. Enquanto ela arruma ali. Então, a palavra de Deus diz o seguinte. Que... Aí, foi. Show. Agora já... Não ia acabar lá, o pessoal lá no Facebook ia perder lá a conexão com a gente. Então, a Bíblia diz que Deus, chama Abraão e fala assim, olha, você vai ter um filho, cara. Abraão fica naquela, meu Deus, eu confio no Senhor, mas isso é demais para me acreditar. Será? Deus chama ele para fora, mostra tanta coisa. Vocês conhecem a história, né? Estrela, aquela coisa toda. E ele fica todo cismado. Então tá bom, Senhor, já que o Senhor vai me dar, eu fico muito alegre. Ele tinha quase certeza que quem ia herdar tudo dele ia ser o seu servo. Mas Deus, não, rapaz, você vai ter um filho. E aí ele ficou feliz com isso. Tão feliz que ele falou, Senhor, mas como que pode isso vai acontecer mesmo? O Senhor falou com ele, vamos fazer uma aliança contigo. Aí ele ficou alegre, meu Deus, o Senhor vai fazer uma aliança comigo? Vamos fazer uma aliança. Mandou ele pegar alguns animais, separar aqueles animais, colocar no caminho. Hoje você assina um papel, vai no cartório, reconhece firma, faz um monte de coisa. Mas naquela época não tinha nada disso. E aí Deus falou com ele o seguinte, pega lá os animais, eu vou fazer uma aliança com você. Era assim que era feita a aliança no passado. E ele falou assim, meu Deus, Deus me fez uma promessa e agora vai fazer uma aliança comigo, então tá certo, as coisas realmente vão se cumprir. Que maravilha, isso vai dar certo. Pensa bem, irmão. Estar junto com Deus e saber que as coisas vão acontecer. Isso é maravilhoso. E a palavra de Deus diz que Abraão fez tudo direitinho. Só que quando o sol se pôs, a Bíblia diz que caiu um sono tão forte em Abraão, ele dormiu. Aquilo foi densas trevas, a palavra de Deus diz que foi uma coisa que sobrenatural, porque era Deus promovendo aquela situação. E a Bíblia diz que ele dormiu, e quando de repente ele despertou, o que ele vê? Ele vê um fogareiro no meio daqueles animais e uma tocha passando ali no meio daqueles animais. É interessante, irmãos, nós observarmos isso, que o homem não poderia fazer essa aliança com Deus, porque ele iria falhar. Com certeza, logo após ele falhou. Então, aquele fogareiro e aquela tocha simbolizavam o pai e o filho, fazendo aliança com o homem. O pai e o filho fizeram aquela aliança. Nós vamos cumprir esta aliança que eu estou fazendo com esse homem. E é interessante que quando ele despertou, ele ficou tão desapontado de ver aquilo e não poder passar ali, naquele caminho, e falou assim, Senhor, como que vai ser isso? Abraão, se você não for fiel, eu serei fiel com você. Palavra de Deus. Então, quando você, meu irmão, como diz aqui a palavra de Deus, quando você faz do Senhor o seu refúgio, não é corona. Quando você faz do Senhor o teu refúgio, entenda uma coisa, mesmo que você não consiga ser fiel, é isso que eu quero trazer para você, mesmo que você não consiga ser fiel, entenda, Deus vai ser fiel com você. Deus vai, Ele não vai deixar de ser fiel com você, não. Pode ter certeza disso. Mesmo que você não consiga, não se culpe. Você fez dele a tua morada. Você fez dele o seu refúgio. Pastor, eu fiz, pastor, só que eu errei. Eu não sei o que aconteceu. Pastor, eu fiz, mas as coisas não funcionaram do jeito que eu esperava. E agora? E agora nada, rapaz. Deus não vai te largar. Ele não vai deixar você para trás. Ele fez isso lá com Abraão, porque ele sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que lá no capítulo 15, no capítulo 16, você vai ver no quê? Abraão dando um jeitinho. Abraão deu um jeitinho, arrumou Agar, arrumou Agar, e aí o que aconteceu? Arrumou um filho, Ismael, enrolou a vida dele, enrolou tudo. Aí no capítulo 16, capítulo 17, você vai encontrar algo que Deus
Abraão tinha 86 anos, né, quando isso tudo aconteceu, e torna para ele dizendo: Abraão, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Onipotente. Eu sou o Todo-Poderoso. Ele tinha, né, 99 anos. Meu Deus do céu, 13 anos, Deus não falava mais nada com Abraão. Por quê? Porque ele errou? Foi porque ele errou? Não. Tem muita gente que fala assim: ah, Deus não falou com Abraão porque ele errou, porque ele pecou, porque Deus falou que ia dar um filho para ele, e ele, né, foi lá e com a palavra da esposa, ele foi, arrumou um filho, e Deus ficou triste com ele, só falou com ele depois de 13 anos. Que nada, meu irmão. Deus esperou que as forças dele não fossem mais a mesma. Por quê? Porque senão as coisas iam continuar complicando para ele. Ele estava tentando dar um jeito. Ou seja, Deus fez uma aliança com ele e ele precisava entender que foi Deus que fez. Ele não fez uma aliança com uma pessoa que estava propensa a errar, não. Deus não erra. Deus não erra na sua palavra, ele não joga nada fora. E a Bíblia diz que Abraão ficou esse tempo todo sem ter uma palavra de Deus para ele, mas a Bíblia não diz que Abraão perdeu a fé. A Bíblia não diz que Abraão ficou lá e agora eu vou desistir, vou voltar para Ur dos Caldeus, porque não, a Bíblia não fala nada disso. Abraão estava vivendo a vida dele ali, normalmente, cuidando do filho, né? Ismael, até que Deus apareceu para ele e falou com ele: agora eu vou cumprir aquilo que eu falei com você, porque tudo tem um tempo de Deus para cumprir. Só isso. Tudo tem um tempo de Deus para cumprir na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Tudo, filho. Basta nós estarmos aqui, nesse refúgio. Então hoje, eu gostaria que você entendesse este versículo, porque eu disse, o Senhor, ou seja, o Senhor todo em maiúsculo, Elohim, né? Aqui fala Pai, Filho e Espírito Santo, é o meu refúgio, ou seja, o Espírito Santo está na tua vida. O Espírito Santo está na tua vida. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar você órfão, né? Você vai ter uma pessoa que vai cuidar de você. Então, Deus Pai está cuidando de nós. Deus Espírito Santo, Cristo Jesus está cuidando da nossa vida. Estamos nele e ele tem nos abençoado. Então, quando você diz, ele é o meu refúgio, você passa a ter convicção disso. Você começa a descansar, as coisas começam a mudar na sua vida. A Bíblia diz, quando você faz isso, aí eu vou aqui encerrar aqui uma palavra, deixar minha esposa falar um pouquinho, que ela não está. Hoje eu pedi, falei assim: eu vou dar só uma palavra a respeito de que Deus colocou no meu coração, e ela vai estar aqui colocando algo também para os irmãos. A Bíblia diz o seguinte: fizeste do Senhor, disseste, o Senhor é o meu refúgio. Nada vai mudar isso. Nada vai mudar. Não vai ser coronavírus, né? Não vai ser problema com salário, com emprego, com comércio, né? Se você é empresário, se você não é, se você é um trabalhador, está sem trabalhar. Ouça uma coisa. Você fez do Senhor o seu refúgio, você plantou isso, segura firme, porque Deus vai te honrar. Porque não é você falando, é a aliança dele falando para você. Eu fiz uma nova aliança com você. Eu dei meu filho. Você pensa bem, se Deus foi fiel com Abraão, passando ali no meio daqueles animais, para simplesmente Abraão acreditasse que ele seria o pai de muitas nações, de muitas pessoas, somos filhos da fé, como Abraão foi justificado pela fé. Se Deus fez isso com Abraão, fez questão de dizer para ele: Abraão, eu sou fiel na minha palavra, você pense bem o que Deus irá fazer comigo e com você, que cremos e descansamos e fazemos dele o nosso refúgio. Irmão, fazer de Deus o nosso refúgio é como se você construísse um lugar para ficar seguro. Não é assim? Quando você
Estar seguro num lugar, olha, eu estou seguro na minha casa, estou guardado na minha casa. É isso que as pessoas, a mídia está tentando colocar 24 horas, que você só está seguro dentro de casa, tá? Não vamos falar nada sobre isso não, mas a gente só está seguro no nosso refúgio, Deus, Pai. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa casa. Mas quando a gente constrói essa segurança, é nela que nós nos abrigamos. É nela que nós precisamos morar, como disse aqui, fizeste do Altíssimo tua morada. Tua morada. Depois de um dia de trabalho, antes desse coronavírus, trabalhava, tinha o seu dia. O que você imaginava quando ia chegando no finalzinho do dia ou o horário de terminar o trabalho? Poxa, doido para ir para casa, ansioso para ir para casa, tomar um banho, jantar, pegar uma comidinha gostosa, feita pela esposa. Nossa, irmão, eu tenho me alimentado bem. Mas o que a gente imaginava? Vou para casa, vou descansar. Lá é o meu lugar. Né? Quantas pessoas também que não têm um teto? Isso é muito triste. Né? Não tem um refúgio, não tem um descanso. Então, quando você tem esse descanso, você se sente seguro. É isso que o Pai quer e espera de nós. Deixa eu ser a sua segurança. Deixa eu ser a sua segurança. Entenda isso. Quando você entende quem Ele é, o Altíssimo, o El Elyon. Por que Altíssimo? Porque acima dele não existe mais nada. Não existe mais nada acima dele. Nada que escapa o olhar dele. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o que tem todo o poder. A Bíblia diz que todas as coisas ainda estão sustentadas pela palavra do seu poder. Pensa bem. Descansa. Fala, Senhor, lutei até aqui, mas eu vou entrar nesse descanso. Eu vou fazer do Senhor, eu vou lutar. E não deixe o inimigo te acusar, não. Porque você errou. Porque você fez isso, você não tem direito. Não tem isso, não tem aquilo. Não deixe isso acontecer, não. Descansa no Senhor. Amém? Deus abençoe você, tá? Eu vou passar aqui a minha esposa. Guarda isso no teu coração. Por quê? Porque no versículo 10 traz a conclusão daquilo que eu e você esperamos. O que é o versículo 10, pastor? Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Porque se a tua casa é o Elyon, o Altíssimo, é o Shaddai, Todo-Poderoso, se a tua casa é o Pai, se a tua casa é Ele, que mal você acha que pode chegar e te alcançar? O que pode tocar em você enquanto você está morando com Deus? O que você acha? Será que alguma coisa pode te tocar? Alguma coisa pode chegar em você? Meu amor? É tremendo, né? Essa segurança, essa certeza, essa confiança de que Deus está no controle da nossa vida, que Ele está nos guardando. Verdade. Nos protegendo, né? Enquanto você estava no início do versículo, você falou, né? O salmista, né, fala na palavra que porque disseste. Eu acho uma chave muito poderosa nesse versículo, né? Porque a gente tem que ter em mente que não basta a gente crer. Você vê que a fé ela se vem à realidade, ela traz a realidade quando nós falamos. Sim. Né? Não adianta você crer e você não abrir a sua boca e declarar, né? Porque a Bíblia diz que aquele que crê no coração e confessa com a boca é salvo. E esse princípio é para tudo. Quando você declara, né, que Deus é o teu Altíssimo, que Deus é a tua fortaleza, que Ele é o que te guarda, é o que te protege, é o que provê todas as coisas. Quando você declara isso, isso vem à existência. Sabe por quê, irmãos? Deus podia ter feito tudo com pensamento. Mas se até Deus precisou
verbalizar, né? O haja, né? Haja terra, haja porção seca, haja separação, haja os animais, haja, né? Tudo ele precisou verbalizar, né? Imagine nós, meros seres humanos, né? Então aquilo que você crê no seu coração, você precisa verbalizar. Então, porque você disse, você verbaliza que Deus é o teu Altíssimo. Né? Coloca esse salmo, irmão, não como um amuleto, né? Mas escreve ele, né? Espalha ele pela sua casa. Né? Na hora que você passar por esses versículos escritos, né? Você verbaliza esses versículos. Ser porque forte. Isso traz a existência, a essência do que está escrito ali. Porque disseste. Sim. Não é? O Senhor vai se tornar tudo isso que ele diz no Salmo. Verdade. Não é? Então abra a sua boca e profetiza. Abra a sua boca, não é? E declara aquilo que você acredita, aquilo que você tem fé. Uma coisa é você saber que Deus te ama. Uma coisa é você saber que Ele te ama. Agora outra é você crer de fato que Ele te ama. E declarar para o diabo, porque toda vez que o diabo te acusar, porque o papel dele é 24 horas fazer isso, toda vez que ele te acusar, você abre a boca e diz, eu sou justiça de Cristo. Ou seja, não é a minha, é a dele. Né? Eu sou amado do meu Pai. Eu sou amada do meu Pai. Não é? E você não tem palavra pior para você dizer para o adversário do que essa. Essa né? palavra você é poderosa. Confiar. Né? Porque você vê que a tentação de Satanás com Jesus no deserto foi justamente colocar a dúvida o que Deus tinha dito. O tempo todo, o diabo está querendo desacreditar o que Deus diz a seu respeito. A palavra de Deus diz, eu que sei o pensamento que tem a respeito de vós. Jeremias 29:11. Pensamentos de paz e não de mal. Não é? Para te dar o fim que você deseja. Que você deseja. Né? Então, o tempo todo, o adversário ele te bombardeia com pensamentos de que Deus, né, não te ama, de que Deus não vai fazer. Será que Deus vai fazer? Porque muitas das vezes o adversário lança pensamentos na sua mente na primeira pessoa, como se você estivesse pensando. Mas, na verdade, são setas dele. Sim. Quando você identificar essas setas, você abre a tua boca e declara. Não é? Eu sou amado do meu Pai. Justamente. Eu sou especial. O Pai está movendo céu e terra para me abençoar. Quando você declara, não é? Tudo que Deus quer fazer por você, porque às vezes ele não fala, não pode fazer porque você não abre a boca e profetiza, você não declara aquilo que você crê. Às vezes você fica com aquela fezinha, né? Às vezes ela até cresce, como você disse aqui no início, você ouve uma palavra no culto, aquela palavra até ela borbulha, mas você não abre a boca e profetiza. Sim. Você não abre a boca e declara aquilo que você acredita. E a primeira situação, abre a boca para falar mal daquilo que está acontecendo. Sim. Ali. Às vezes nós fazemos o contrário disso, né? Às vezes nós murmuramos, falamos com palavras, né? Declaramos palavras. O pastor está falando porque ele não sabe da minha situação. Pronto, acabou a fé ali. Eu tenho uma frase que o pastor Aloysio Silva fala, né? Não fala aquilo que você está vendo, fala aquilo que você quer ver. Você pode estar vendo a maior desgraça da tua vida, mas fala aquilo que você quer ver. Né? Eu tenho muito no coração a respeito daquela mulher, né? Que perdeu o filho, né? Que sumiu o nome dos personagens. Dos personagens. Não tem problema. Ô Jesus. Quem? Aquela da mulher de Sunem, do Eliseu? Eliseu. Isso. Quando Eliseu ele foi lá, profetizou que ela ia ter um filho dali a 9 meses. Né? Eliseu abriu a boca e disse que ela teria um filho, né? Porque era a única coisa que ela não tinha. Interessante. E o dia que aquele menino morreu. O interessante nisso, você tocando nesse assunto, olha o que é tremendo. Às vezes a gente fala assim, porque eu não sei se é da vontade de Deus, ou se não é, o que é, o que não é. Eliseu chamou o moço e falou assim, viu de que ela tem falta? O que ela disse? Tem falta de nada, meu senhor, tem nada. Eu tenho até ligação com o rei, tem falta de nada. Aí o moço olhou para Eliseu e falou assim, ela não tem filho. Então chama ela aí.
Chamou, falou, ó, daqui o tempo que for preciso, né, que era no caso 9 meses, 1 ano, não sei quanto tempo que ele levou para passar lá de volta, mais ou menos dentro disso, você terá um filho nos seus braços. Deus não pegou e falou assim, Eliseu, eu estou te revelando que ela não tem filho, profetiza para ela ter um filho. Não, profeta de Deus abriu a boca. E o que aconteceu com essa mulher quando perdeu essa criança? A criança morreu. Não é? Ela podia ter falado, Senhor, eu não te pedi filho. Não é? Eu não pedi filho. Não é? Ou então, quando aquele moço pergunta para ela, vai tudo bem? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Imagina, irmãs, existe a situação pior do que essa? Do que ter você tem que abrir a boca e falar com quem te pode resolver o problema. Então não fala o que você está vendo, fala o que você quer ver. Não é? Profetiza, abre a tua boca e declara. Não é? E aquilo o haja, porque a Bíblia diz em Timóteo, né, que a língua é fogo. Irmãos, língua ela pode tanto devastar a vida de uma pessoa, quanto levar a vida da pessoa a níveis, né, de vitória inacreditáveis. Tudo está naquilo que você crê e naquilo que você profetiza, naquilo que você declara com a boca, né? Então é muito importante isso. Paulo fala em Romanos, né? Você tem que crer no coração, né? E... Porque disseste. Você tem que crer no coração e... Falar. Se você não fala, você só crê. E sabe o que acontece? É uma semente. Jesus não falou da sementinha? É uma semente. O que o diabo vem e faz com essa semente? Ele rega para ela crescer? De jeito nenhum. Ele vai colocar pedra em cima dela para ela não crescer de jeito nenhum. E aí entra a nossa perseverança, né? Perseverar em crer que Deus vai fazer, que Deus já... Aliás, Ele não vai fazer, Ele já fez. Já fez. Né? Tudo está pronto. A Bíblia, quando fala que nós temos que orar com ações de graça, é por causa disso, porque Ele já fez. Lembra que nós falamos ontem? Que está tudo consumado, Ele já fez tudo. Porque quando, irmã, é até interessante imaginar por esse lado, porque quando você pede, não é que você não vai pedir, mas é com a certeza de que Ele já fez. Você vai pedir com a certeza de que Ele fez. Porque quando você pede, como se Ele não tivesse feito, você... Poxa... Eu usei esse exemplo uma vez né, a gente já, acho que o Marcos já até mencionou em algumas pregações dele. Imagine assim, você vai e lá arruma a cozinha para sua esposa. Ou você arruma a cozinha. Né, tá um brinco, tudo limpinho, arrumadinho lá, né, e aí de repente ele chega e fala assim, André, você não vai arrumar a cozinha não? E eu vou parar e vou fazer... Como assim? Como assim? Já arrumei tudo, tá tudo limpinho. É um negócio. Como assim? Você quer que eu arrume de novo? Então, é mais ou menos isso, quando você pede para Deus algo que Ele já fez. Sim. Porque está tudo consumado. Por isso que na Nova Aliança nós devemos pedir já agradecendo. Ou seja, Senhor, muito obrigado. Eu já te dou graças por essa situação, porque eu sei que o Senhor já fez. Você sabe uma coisa que às vezes vem no coração da gente, né, que a gente ouve, e a gente tinha isso. A Bíblia fala que Jesus veio e morreu, né, e levou todo o nosso pecado. Tá, todo, irmão. O pecado que nós já tínhamos, porque a Bíblia fala no Salmo 139 que Ele conhece todos os nossos dias. Tudo, até o fim. Do início ao fim. Deus conhece tudo. Então Ele levou todos os nossos pecados. Se Ele levou todos os nossos pecados, Ele não levou o pecado só daqueles que, antes de eu me converter, Ele levou todos os pecados. O que eu tinha cometido, o que eu cometer, e o que ainda vou fazer, o que eu estou cometendo, e o que ainda vou fazer. A Bíblia diz que Ele levou todos os pecados, irmão. Todos. E se eu creio que Ele levou todos os pecados, quando eu chego diante dele, falando com ele sobre essa situação, é como se eu dissesse para ele, Senhor, tu levou tudo naquela cruz, mas ainda falta alguma coisa. Falta alguma coisa ainda para o Senhor fazer. O Senhor não fez tudo que precisava, não. Falta mais alguma coisinha. E será que é desse jeito? Será que funciona assim? Isso tem pesado o coração, muitas vezes. As pessoas com o coração pesado. Isso aí, o que acontece? Isso bloqueia o favor de Deus. Sim.
Quando nós... porque é uma dúvida, ele não fez. Eu estou pedindo, né? Pedindo uma coisa para ele fazer. Pedindo, né? questionando, né? Por que não acontece? Estou pedindo uma coisa que ele já fez, né? E quando nós entramos por esse caminho, nós perdemos o favor. Não é que você perde a salvação. Nada disso. Você perde o favor, né? Lembra que nós falamos ontem, né? Tem a mensagem, se você não ouviu. Isso. Nós temos no Face, né? Não no Instagram, mas no Face ontem nós falamos muito a respeito disso. E a mensagem também está no YouTube também, tá? Depois se você quiser procurar lá, Pastor Marcos, pode ir lá, que também estou colocando no YouTube. Agora, ontem nós comentamos que iríamos fazer uma Sim, ceia, sim. né? Fale um pouco sobre isso para a gente não... Para a gente não se estender muito mais. Para a gente entender, pastora, mas como que esse negócio de fazer a ceia é estranho, né? Porque nós não tínhamos esse hábito. Aliás, nós até tínhamos, né? Sim. Porque a gente já tinha esse princípio e a gente lutava para isso, né? Ser uma constância na nossa vida. Porque às vezes a gente faz da ceia um memorial, faz da ceia um ritual. E na verdade, para a igreja primitiva não era assim. Não é? Não era assim. Né? Aqui, deixa eu ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, diz assim. Então, 41. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O 42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Hoje a gente não consegue, né? Ter um grupo de irmãos que se reúna para participar da ceia, porque estamos em isolamento. Mas como que acontecia no passado? Eles se reuniam de casa em casa, não é? Eles se